Olá, graça e paz. O texto de base hoje para o nosso devocional será em Mateus capítulo 9, apenas 3 versículos, começando no versículo 32, que está escrito assim: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Esse texto que eu acabei de ler para vocês está dentro de um contexto após a ressurreição da filha de Lázaro, após a cura, um milagre que Jesus fez trazendo vista para 2 cegos, que um deles era conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. E após a retirada desses, é trazido a Jesus um mudo endemoniado, dando a entender que estava ali uma necessidade, esperando Jesus cumprir a necessidade, a demanda de uma outra pessoa para que viesse apresentar-se a Jesus outro problema. Eu já aplico na tua vida que, independente de quantas pessoas estão na frente com as suas necessidades, independente de quantas pessoas estão esperando, de quantas pessoas estão ali necessitadas, já estão à frente, na fila dos milagres celestiais, na presença de Jesus, diante de Jesus Cristo, Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Deus é poderoso para fazer um milagre na tua casa. Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. E assim como teve um tempo do Bartimeu, junto com outro cego, serem curados, assim também houve um tempo para que o homem fosse levado diante de Jesus, esperar 2 se retirarem, para que viesse apresentar a Jesus um novo problema. Jesus sabe dos seus problemas. Aqui Cristo estava limitado num contexto terreno, Jesus estava aqui encarnado fisicamente, limitado pelo corpo físico humano. Então muitas necessidades precisavam ser levadas até Jesus. Mas hoje Cristo, em sua glória, em sua majestade, em seu poder excelso, sublime, glorificado, à destra da majestade, não tem necessidade de esperar sair uma situação, de esperar sair um problema, de esperar sair uma pessoa que está na frente recebendo uma manifestação da cura, do milagre da parte de Jesus, para que após ter um certo alívio desta tensão, ser apresentado a ele o seu problema. Não há necessidade disso hoje. Há necessidade de nós levarmos sim o nosso problema diante de Deus, mas há uma necessidade que você espere no Senhor, porque Deus já sabe o seu problema. O que precisamos é continuar levando até Ele. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Aqui estamos vendo que a necessidade que foi levada diante de Jesus era a necessidade de um homem que precisava receber uma cura, mas uma cura que precisava ser provocada por uma libertação, pois a enfermidade que esse homem tinha não era uma anomalia física, como uma deficiência física, um problema de nascimento, algo no sentido cognitivo assim, que trazia dificuldade entre o sistema nervoso dele para com a fala, um gago, um homem que não conseguia se pronunciar. Não, aqui está se revelando que o problema desse homem se manifestava fisicamente por intermédio da sua mudez, por ele não conseguir falar, mas que era provocado por uma ação demoníaca. Um demônio impedia que esse homem se comunicasse corretamente, falasse, impedindo a comunicação. Uma das estratégias do diabo é impedir a comunicação. Aqui está impedindo de uma maneira direta, agressiva, agindo na fala desse homem, pedindo que ele pudesse se manifestar, falar, ter o prazer do diálogo. Era feito através de uma ação demoníaca. E o diabo, no sentido agora alegórico, mas de uma maneira também da ação do diabo, não no sentido assim, fisicamente falando, mexer com as cordas vocais, espiritualmente falando, a ação do diabo mexer com as cordas vocais de uma pessoa, mas ele está agindo de uma certa forma, não diretamente, tão direto quanto isso, mas uma das estratégias de Satanás é impedir o diálogo, é impedir
que seja entendido a fala, seja entendido a palavra, o diálogo, os relacionamentos, e principalmente seja entendido a palavra de Deus, seja pronunciado, falado de maneira clara. Ele tem agido, mudado, ele tem conduzido para que muitos dos seus servos, possessos por eles, viessem expressar a palavra de Deus de maneira errada, pois ele gosta de agir na comunicação, de fazer que as pessoas não sejam entendidas, que as pessoas não sejam compreendidas e que as pessoas não compreendam o que seja dito. De maneira indireta ele age assim, trazendo confusão, e de maneira direta ele impede que uma pessoa não consiga se expressar a ponto de conseguir. As pessoas consigam se expressar pela palavra a ponto de não conseguir falar corretamente por si. E aqui diz, 33, expelido o demônio. Qual a sua dificuldade? Qual o seu problema? É físico? É espiritual? O seu problema será que não precisa de uma libertação? O problema de algumas pessoas que estão diante de você, será que não precisa de uma libertação? Será que a enfermidade que muitas vezes que está sendo acarretada à tua vida, ou alguém que você conhece, será que não é simplesmente, já levou tudo quanto é médico, já levou com tudo quanto é pessoa, já tentou resolver de tudo quanto é maneira, não se resolve? Talvez a necessidade de levar diante de Jesus, confiando em Cristo. E hoje não tem mais necessidade de esperar uma fila, esperar um problema ser resolvido diante dos meus olhos para que eu possa levar meus problemas diante de Jesus. Jesus está à glória. O Deus é céu sublime, Ele ouve a todos, milhares de pessoas orando ao mesmo tempo, e Deus é poderoso para responder. Talvez o que temos que esperar é o tempo de Deus, a ação de Deus para com as nossas vidas. Mas você já parou para se perguntar se o seu problema não é espiritual, não é a necessidade de uma libertação? E que essa libertação somente Jesus pode fazer, é levar até Jesus um homem que sofreu de uma enfermidade, um espírito que ao possuir esse homem trouxe mudez para a vida dele. Talvez a situação da falta de comunicação na tua casa, talvez a situação da falta de diálogo na tua casa, talvez a situação da falta de um relacionamento mais íntimo através do diálogo, através de você ser entendido, todos esses bloqueios que estão tendo na sua casa, na sua vida, na sua família, não é algo provocado por Satanás, não. Porque de maneira direta ele atrapalhou a comunicação na vida de um homem. E de maneira indireta, será que ele não está atrapalhando por outros meios, por outros veículos, por outros caminhos? A comunicação dentro do lar, dentro da casa, não? E que isso é a necessidade de uma manifestação do poder de Jesus Cristo, uma manifestação do poder de Deus através do nome de Jesus Cristo e de uma libertação para que volte a ter diálogo na tua casa, por onde você andar, na sua família. E após Jesus manifestar esse milagre, após Jesus fazer algo extraordinário, o povo de Israel se admirava. As multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus, sempre vai ter religioso no meio. Sempre vai ter gente que não vai confiar na ação de Jesus. Sempre vai ter gente que não vai crer em Jesus. Sempre vai ter gente que diz servir a Deus, mas não vai entender da forma que Deus trabalha, da forma que Deus age. Sempre vai ter. E aqui eles viram a manifestação de Jesus trazer libertação para a vida de um homem. E esse homem voltar a falar. Os fariseus, um dos partidos mais severos, os partidos religiosos, um partido religioso mais severo que tinha Israel, os fariseus, murmuravam, reclamavam, dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios. É pelo maioral dos demônios, é por Beelzebul, seja trazendo para o dia de hoje, é por Satanás, é pelo cão, é pelo chifrudo que Jesus estava expulsando demônios. Será que hoje é diferente? Pessoas que não entenderam a ação de Deus na vida de algumas pessoas, não entenderam o ministério de algumas pessoas. É claro que o ministério tem que ser bíblico, mas por não estar entendendo, por não ter discernimento, por entender a aplicabilidade certa, a forma correta de interpretar algum texto, de entender a ação de Deus, será que muitos religiosos não estão vendo, não estão, em vez de se alegrar com a liberdade, em vez de se alegrar com a libertação, em vez de se alegrar com a cura de um homem, estão murmurando, dizendo que é pelo poder de Satanás que estão fazendo isso, não. Murmurando, blasfemando. É algo que nós temos que tomar cuidado. Isso mostra para nós
que há uma grande necessidade. Jesus aqui depois vai dizer para o discípulo, Jesus depois saiu curando outras sortes de enfermidade, libertando pessoas. E Jesus, condoído, entristecido com aquelas pessoas aflitas, Jesus vira para o discípulo, logo nos versículos à frente, Jesus vira para o discípulo e diz: roga ao Pai da seara para que envie mais trabalhadores, porque a seara está grande, ela está pronta, mas são poucos são os ceifeiros. E apesar dos dias de hoje, ainda continua acreditando que ainda são poucos os ceifeiros. Tem muitos ceifeiros, mas poucos ceifeiros capacitados. Capacitados assim como Jesus, pelo poder de Deus. Ao invés de estar discutindo o que é, o que não é de Deus, manifesta-se a ação de Deus, o poder de Deus para a vida de pessoas. É isso que precisamos. Parar de discussão o que é, o que não é de Deus, e mais ação da parte de Deus para a vida de pessoas. Ora o Pai da seara. Tempo que vocês estão se discutindo, pessoas estão sofrendo. Tempo que vocês estão de conversa fiada, teologicamente falando, pessoas estão sofrendo. Enquanto vocês estão em debate teológico, pessoas estão sofrendo. Enquanto vocês estão fingindo que estão fazendo a obra de Deus de maneira religiosa, legalista, perversa, pessoas estão sofrendo. É hora de nós nos preocuparmos com as vidas e pararmos de ficarmos preocupados com o que teologicamente é correto ou não correto, pois o correto é ter a manifestação do poder de Deus. Isso que é o cumprimento correto da palavra de Deus. Mais ação baseada na palavra e menos discussão do que é ou deixa de ser certo. Porque os fariseus religiosos nunca vão entender, independente de quão bíblico você seja, nunca vão entender. Mas uma coisa que nós precisamos, independente de ortodoxo, de reformado, de neopentecostais, é de mais ação do poder de Deus, pois só isso vai mudar a vida das pessoas. E isso que é o cumprimento verdadeiro da palavra de Deus. Homens que sejam bíblicos de tal maneira que vivam o que Jesus viveu e o que Jesus fez. Assim como eu fiz, façai vós também. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai bondoso, graças te dou pela sua palavra. Eu oro, Deus, para que nós venhamos parar e ficar discutindo o que é, o que não é. Declarando com os nossos lábios coisas que são do Senhor e são do Senhor. E coisas, ó Deus, que não são do Senhor e declaramos que são do Senhor. O tempo que nós estamos discutindo, tentando descobrir o que é, o que não é, pessoas estão sofrendo. Jesus, ele teve debate, Jesus mostrou a verdade, mas ele fazia. Que o Senhor nos ajude a fazer, ó Pai. Porque estamos perdendo tempo com tantos debates, estamos fazendo tão pouco e as vidas continuam oprimidas, as vidas continuam sendo massacradas por Satanás. E somente o poder que há em Jesus Cristo, somente as vidas sendo levadas, ó Deus, ao Senhor Jesus, na presença do Senhor, é que elas serão libertas. Que a nossa teologia leve as pessoas até Cristo. Que o nosso evangelismo leve as pessoas até Cristo. Que as nossas ações leve a cura de Jesus Cristo para a vida dessas pessoas. É que eu te peço, capacita-nos, ó Pai, a trazer vista aos cegos. Capacita-nos, ó Pai, seja física e espiritualmente, ó Deus, libertar, voltar à comunicação verdadeira e sincera dentro dos lares, nas famílias, naqueles que são unidos. E que a paz do Senhor venha reinar em nossos corações. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Se esse vídeo abençoa a tua vida, se ele te abençoou, compartilhe, não perca essa oportunidade.